Você já se perguntou por que parece que, antes de cada fase nova da sua vida, tudo precisa quebrar primeiro? Por que o silêncio aumenta? Por que pessoas vão embora? Por que portas se fecham justamente quando você estava pronto para crescer? Talvez não seja o fim. Talvez seja só o começo do verdadeiro levantar de Deus na sua história. Neste vídeo, você vai descobrir por que certas áreas da sua vida parecem desmoronar antes que as promessas se cumpram, e o que Deus está realmente fazendo nos bastidores quando tudo parece estar se desfazendo ao seu redor. Você vai entender, capítulo por capítulo, o que Deus quebra com propósito, para que você seja levantado com estrutura, com profundidade e com identidade. Se você já viveu dores que não entendeu, se já passou por perdas que te quebraram por dentro, ou se sente que está sendo preparado para algo maior, mas ainda não vê nada, então esse vídeo é para você. Aproveita agora para curtir esse conteúdo, seguir o canal Luz do Mundo e ativar o sininho, porque aqui você vai ouvir o que muitos evitam dizer, mas sua alma precisa escutar. E se essa mensagem tocar o seu coração, compartilha com alguém que está passando por esse mesmo processo. Talvez seja essa palavra que vai impedir alguém de desistir do próprio chamado. O orgulho que Deus quebra primeiro nem sempre é o que grita, mas o que se esconde. Ele não se revela em arrogância visível, mas na falsa sensação de independência. É aquele pensamento sutil que diz: eu não preciso de ninguém. Eu me basto. Eu tenho tudo sob controle. Esse orgulho camuflado é o mais perigoso, porque ele nos afasta de Deus sem que a gente perceba. Ele nos coloca no centro do palco, como se fôssemos os autores da nossa história. E então, Deus, com sua sabedoria, começa a mexer nas estruturas. Permite que planos falhem, que apoios desapareçam, que certezas se desfaçam. Não é castigo, é correção. Ele quebra o orgulho para que possamos reconhecer que não somos autossuficientes. E quando isso acontece, dói. A sensação de não ter mais o controle pode causar angústia. Mas ali, no meio da quebra, nasce a humildade. Uma humildade que não é fraqueza, mas força verdadeira. Porque quem aprende a depender de Deus nunca mais anda sozinho. Quando o orgulho cai, Deus tem espaço para trabalhar. Ele começa a moldar o caráter, a curar a alma, a alinhar o coração com os propósitos dele, porque Deus só derrama unção onde há espaço, e onde há orgulho, a graça não flui. É preciso esvaziar-se para ser preenchido. É preciso reconhecer que não temos todas as respostas para receber direção divina. E é por isso que o primeiro passo, antes do levantar de Deus, é esse: quebrar o orgulho silencioso que habita em nós. A gente cresce ouvindo que precisa ter tudo sob controle, planejar, antecipar, prever. E então, quando achamos que a vida está em ordem, Deus permite que algo saia do script. Um contrato é cancelado, uma relação termina, uma enfermidade chega. E o chão que parecia firme some. Essa quebra do controle não é um erro do céu, é um ajuste do trono. Deus sabe que enquanto estivermos no comando, não ouviremos sua voz. Enquanto estivermos firmados nos nossos próprios planos, não teremos fé verdadeira. Deus quebra o controle ilusório para nos ensinar que o verdadeiro descanso só vem quando confiamos. Quando entendemos que não estamos no leme, que há um propósito maior guiando tudo, e que mesmo quando não entendemos o caminho, Ele sabe exatamente onde está nos levando. Soltar o controle é difícil, dá medo, mas é ali, quando tudo parece desmoronar, que a fé começa a nascer de verdade. É nesse espaço de vulnerabilidade que Deus revela que Ele nunca perdeu o controle, que tudo está sendo alinhado. Não para o nosso conforto, mas para o nosso crescimento. Ele quer nos tirar da lógica do eu tenho que resolver tudo e nos colocar na verdade do Deus está cuidando de mim.
porque não é no controle. O que a gente vence é na entrega. Deus desmonta nossos esquemas para montar um cenário maior. Ele desorganiza nossos planos para organizar nossa alma. E no fim, descobrimos que perder o controle foi o melhor que poderia ter acontecido. Nem todo relacionamento é parte do propósito de Deus. Às vezes, o que parece companhia é distração. O que parece amor é laço. O que parece apoio é armadilha. E por mais doloroso que seja, Deus, antes de te levantar, pode quebrar conexões que estão impedindo você de crescer espiritualmente. Pode ser uma amizade, um namoro, até mesmo uma sociedade. O ponto não é se a pessoa é ruim, mas sim se ela está te afastando da sua essência, da sua verdade, da sua missão. Existem pessoas que nos mantêm presos no passado, em traumas não curados, em zonas de conforto que já deveriam ter sido deixadas. Deus sabe que, para levantar alguém, é preciso leveza. E relações pesadas não cabem onde Ele quer te colocar. O corte é doloroso. A alma chora. O corpo sente, mas com o tempo você entende, Deus não te tirou algo, Ele te livrou. E o que parece rejeição hoje, amanhã se revela como proteção. Ele sabe que o que você chama de carinho pode ser atraso, que o que você chama de parceria pode ser laço. E no seu amor, Ele intervém, porque muitas vezes é no rompimento que nasce a libertação. Confie nos cortes divinos. Eles nunca são por acaso. Se Deus está te afastando de alguém, não é porque Ele quer te isolar, mas porque quer te alinhar. Ele quer abrir espaço para conexões que te empurrem para frente, que te lembrem quem você é, que te aproximem dele. A poda vem antes do crescimento. E se Deus podou algo em sua vida, é porque Ele está preparando você para frutificar de verdade. Deus quer te levantar. Mas antes, Ele precisa curar a forma como você se enxerga, porque não adianta estar no lugar certo se dentro de você ainda existe a ideia de que não merece estar ali. Muitos de nós fomos marcados por palavras destrutivas, rejeições antigas, experiências que deixaram cicatrizes invisíveis. E isso cria uma autoimagem distorcida. Passamos a nos ver como pequenos, incapazes, indignos. E essa visão errada nos impede de viver o que Deus preparou. Você pode ter recebido o chamado, mas se ainda acredita que não é suficiente, vai se auto-sabotar. Vai evitar oportunidades, vai fugir de responsabilidades, não por falta de fé em Deus, mas por falta de fé em si mesmo. Então, Deus começa a quebrar essa imagem. Ele te confronta, te coloca em situações onde você é obrigado a encarar quem realmente é. Ele te mostra, pouco a pouco, que você foi feito com propósito, que você carrega dons, que você é mais forte do que pensa. Essa transformação é dolorosa. Envolve lágrimas, envolve solidão, mas é necessária, porque ninguém se levanta com uma identidade fragmentada. Deus quer que você se veja como Ele te vê. E quando essa cura acontece, tudo muda. As decisões mudam, as atitudes mudam, a postura muda. Porque agora você sabe quem é. E quem sabe quem é, não se deixa limitar pelo que o mundo diz. A sua identidade não vem do passado, vem de Deus. E é com essa verdade que Ele vai te levantar. Uma das coisas mais sutis que Deus quebra é a necessidade constante de agradar os outros, porque quem vive em busca de aprovação vive escravizado, e o céu não levanta escravos, levanta filhos. Deus te chamou para obedecer a Ele, não para agradar multidões. E muitas vezes Ele vai permitir que você seja incompreendido, criticado, até mesmo ignorado. Não para te punir, mas para te libertar. Ele quer te ensinar que você não precisa da validação das pessoas para cumprir o que Ele te confiou. Quando você se move esperando aplausos, vive frustrado. Porque o mundo aplaude o que agrada, não o que transforma. E o chamado de Deus muitas vezes vai contra o sistema.
vai na contramão da lógica, vai irritar quem prefere o erro confortável à verdade desconfortável. Deus te leva ao lugar onde ninguém te aplaude, para te ensinar a caminhar mesmo assim, porque o verdadeiro propósito exige convicção, não popularidade. E quando ele quebra essa dependência, ele te fortalece. Você começa a dizer não sem culpa, começa a obedecer mesmo sem plateia, começa a fazer o certo, mesmo que doa, porque você entendeu que a única voz que realmente importa é a dele. Libertar-se da necessidade de ser aceito é um dos maiores atos de fé. E quando você vence isso, descobre uma força interior que o mundo nunca poderá tirar. Antes de Deus te levantar, Ele precisa tratar a forma como você fala sobre si mesmo e sobre sua própria história. Porque muitas vezes o problema não está no que você viveu, mas na maneira como você interpreta o que viveu. Há pessoas que passaram por situações difíceis, perdas, traições, escassez. E ao invés de transformar isso em combustível, abraçaram o papel de vítima. Repetem frases como nada dá certo para mim, ninguém me entende, sou sempre deixado de lado. E essa linguagem molda a identidade. E uma identidade marcada pela dor paralisa. Deus não te vê como coitado. Ele não te criou para se arrastar pela vida. Ele te formou para andar em pé, com propósito, com força, com clareza. Por isso, antes de te levantar, ele vai te confrontar. Vai permitir momentos em que você se sinta sem respostas, para que aprenda a mudar a pergunta. Vai cortar o ciclo da autopiedade, para que você descubra que é mais forte do que imagina. A linguagem da vítima te prende ao passado, mas a linguagem do propósito te empurra para o destino. Quando você começa a declarar que existe um plano, mesmo sem vê-lo, quando você escolhe agradecer no meio da dor, quando você decide dizer, eu fui ferido, mas sigo de pé, é aí que Deus começa a te levantar. A fé tem som, e Deus se move por declarações. Quando você muda a sua fala, sua alma acompanha. E o mundo espiritual responde, você não é vítima. Você é vaso em processo, e esse processo vai te preparar para algo muito maior do que tudo que já passou. Muitas vezes, o que impede o novo de chegar é o apego ao antigo, sonhos antigos, ideias antigas, planos que até faziam sentido em outra fase, mas que agora se tornaram pesos. Deus, antes de te levantar, precisa quebrar aquilo que você construiu com sinceridade, mas fora do tempo dele, e isso pode doer. Você orou por aquilo, trabalhou por aquilo, colocou esperança, energia, alma, mas de repente Deus começa a fechar portas, tudo trava. E o que antes fluía, agora exige força que você nem tem. Mas nessa hora, vem o questionamento, será que estou sendo esquecido? E Deus responde, não, você está sendo reposicionado. Deus desmonta estruturas humanas para construir destinos eternos. Ele sabe quando um plano, por mais bonito que pareça, se tornou um limite. E por amor, ele intervém. Ele vai te mostrar que o que ele tem é maior, mais profundo, mais ajustado ao seu chamado verdadeiro. Mas, para isso, você vai precisar soltar. Vai precisar aceitar que nem tudo o que começou bem termina sendo o seu caminho. Soltar não é fracasso, é fé, é dizer, Senhor, se não é teu, eu não quero. E quando você chega nesse ponto, o céu se move, Deus quebra o plano antigo para fazer nascer um futuro que você nunca imaginou. E quando ele reconstrói, nada falta, nada se perde, tudo ganha novo sentido. Há um momento no processo de Deus em que tudo parece calar. Você ora e o céu parece mudo. Você busca e não sente. Você espera e nada acontece. Esse silêncio, para muitos, é interpretado como abandono, mas, na verdade, é um sinal de transição. Antes de te levantar, Deus te leva a um lugar onde as distrações são arrancadas.
As vozes ao redor diminuem, os apoios desaparecem, porque Ele quer que você ouça a única voz que importa, a dele. É no silêncio que Ele alinha a sua escuta, que Ele te ensina a perceber a presença sem depender de sinais, que Ele testa a sua fidelidade sem recompensas visíveis. No silêncio, a fé é purificada, porque você não ora mais por causa da resposta. Você ora por quem Deus é. Você não busca mais por interesse, mas por intimidade. E quem aprende a permanecer no silêncio está pronto para sustentar o peso da glória. Esse tempo de silêncio também é proteção. Porque quando Deus cala, Ele está trabalhando em áreas que você ainda não entende. Ele está preparando portas, alianças, estratégias que no momento certo vão se revelar. Enquanto isso, você está sendo treinado na escuta, refinado na paciência, curado no secreto. Não fuja do silêncio. É nele que Deus te revela a profundidade que o barulho nunca te deixou alcançar. Deus não quer levantar alguém que vive preso ao medo de errar, porque o medo paralisa, trava sonhos, engaveta projetos, sabota chamadas, e o medo da falha é muitas vezes maior que a falha em si. Antes de te levantar, Deus vai permitir que você encare suas fraquezas, que você olhe para dentro e veja que sim, você já errou, que sim, você tem falhas, mas também vai te mostrar algo ainda mais forte, que Ele te escolheu sabendo de tudo isso. Deus não é pego de surpresa pela sua humanidade. Ele não exige perfeição. Ele exige rendição. Ele quer que você confie mais no poder dele do que na sua própria capacidade de acertar. E por isso, ele vai te empurrar. Vai te levar a lugares onde você não se sente pronto. Vai te dar tarefas que parecem grandes demais. Porque só assim o medo será substituído pela fé. Cada vez que você enfrentar o medo e agir, mesmo tremendo, o céu sorri. Porque isso é coragem. Fazer mesmo com medo. Deus não te quer parado. Ele te quer em movimento, porque Ele sabe que o que paralisa hoje será testemunho amanhã. E quando o medo de falhar é vencido, o levantar de Deus se torna inevitável. Tudo o que Deus vai fazer na sua vida começa por aqui, identidade. Se você não souber quem é, qualquer voz te desvia, qualquer dor te derruba, qualquer elogio te ilude. Mas quando você sabe quem é em Deus, tudo muda. Antes de te levantar, Deus vai quebrar as mentiras que você acreditou sobre si, as palavras que te diminuíram, as comparações que te deixaram confuso, as rejeições que tentaram te marcar. Ele vai olhar nos teus olhos e dizer: você é meu, escolhido, separado, forjado para um tempo específico. E essa verdade, quando entra, se torna uma base inabalável. Você começa a caminhar diferente, a sonhar diferente, a agir com autoridade, não por orgulho, mas por convicção. Identidade não é o que você faz, é o que você carrega, é quem Deus diz que você é. E quando você vive a partir disso, nenhum ambiente te limita, nenhum olhar te constrange, nenhuma voz te cala. Você foi feito para levantar. E Deus está apenas quebrando aquilo que não pode subir com você. Agora, você entende por que certas coisas quebraram na sua vida. Não foi castigo, não foi abandono, foi preparação. Tudo aquilo que você pensou que estava te destruindo, na verdade, estava te construindo por dentro. Deus nunca desperdiça uma lágrima. Nunca permite uma dor sem propósito. Nunca quebra sem a intenção de levantar algo ainda mais forte no lugar. Talvez, nesse momento, você ainda esteja no meio do processo. Talvez ainda esteja ouvindo os estalos da quebra. Mas acredite, a reconstrução já começou, porque Deus só quebra aquilo que Ele vai usar. E Ele só permite o vazio, quando já decidiu preencher com algo novo. Você não foi deixado de lado. Você foi separado. Você não foi esquecido. Você está sendo formado. E quando chegar a hora,
Ninguém vai impedir o que Deus já escreveu sobre você. Se essa palavra tocou você, curte esse vídeo, ativa o sininho e se inscreve aqui no canal Luz do Mundo e compartilha agora com alguém que precisa ouvir isso hoje. No final dessa tela, vai aparecer um vídeo especial. Assiste até o fim, porque ele pode ser a confirmação que o seu coração está esperando. Jesus é a luz do mundo e a gente se encontra no próximo vídeo.